De hoje que diz assim: com base no pacote Microsoft Office e conforme a planilha Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula, igual mínimo, abre parênteses A1, dois pontos A2, fecha parênteses, menos média, abre parênteses B1, dois pontos B2, fecha parênteses, mais máximo, abre parênteses C1, dois pontos C2, fecha parênteses. E aí vem uma planilha indicativa ali e as alternativas, letra A, 1, letra B, 3, letra C, 4 e a letra D, 15. Pessoal, nesse tipo de questão, a primeira coisa a se fazer é separar a fórmula indicada e a planilha, como eu fiz agora, certo? E nós temos que analisar que nesta fórmula nós temos três funções. A função mínimo, que retorna o menor valor indicado, aí vem um traço indicando menos, então o resultado da função mínimo, menos o resultado desta outra função, que é a função média, que retorna a média aritmética dos seus argumentos, e depois vem um mais ali indicando mais o resultado dessa função máximo, que retorna o maior valor indicado nos seus argumentos ou intervalos. Então nós temos que resolver cada uma dessas três funções, função mínimo, função média e função máximo, para depois resolver a fórmula final. Vem comigo então, pegando primeiro essa função mínimo que diz mínimo A1, dois pontos A2. Como eu disse, a função mínimo retorna o menor valor indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Nesse caso, dois pontos significa intervalo. A1, dois pontos A2 é como se eu dissesse da célula A1 até a célula A2. Pegando aqui da célula A1 até A2, envolve esses dois valores, 1 e 3. E como o nome da função é mínimo, eu tenho que avaliar qual é o mínimo, qual é o menor valor nesses argumentos, nesse intervalo indicado. Entre 1 e 3, qual é o mínimo, qual é o menor valor aqui desta função mínimo? É o 1, né? Entre 1 e 3, 1 é o menor valor. Então, no lugar de mínimo aqui, eu vou colocar 1. Bem, vamos continuar lá. Próxima função para resolver é a função média, que retorna a média aritmética dos seus argumentos, ou intervalos. Nesse caso, a média está indicando B1, dois pontos B2. Lembrando que dois pontos é intervalo, então está pedindo da célula B1 até a B2 para fazer a média. Da célula B1 até B2, vale o 5 e o 6, ó, de B1 até B2. E aí eu tenho que fazer a média aritmética entre o 5 e o 6. E para fazer a média, a gente vai fazer a soma, que é 5 mais 6, que dá 11, dividido por 2, em dois argumentos indicados aqui nesse intervalo. E 11 dividido por 2 nos dá o resultado 5,5 como resultado dessa função média. Bem, agora faltou resolver essa função máximo, que retorna o maior valor indicado nos seus argumentos ou intervalos. A função máximo aqui está indicando C1, dois pontos C2. Vamos ver, da célula C1 até C2, isto é, C1, dois pontos C2, envolve o 7 e o 8,5. Como o nome da função é máximo, eu quero saber então qual é o maior valor desse intervalo C1, dois pontos C2. Entre o 7 e 8,5, qual é o maior valor? É o 8,5. Então o resultado dessa função máximo é 8,5. Pronto, agora que nós já resolvemos as três funções, a mínimo, a média e a máxima, agora vamos fazer o cálculo que ele pede, que é 1 menos 5,5 mais 8,5. Bem, vamos lá comigo então. 1 menos 5,5 é menos 4,5. E menos 4,5 mais 8,5 é 4. Portanto, o resultado final dessa nossa fórmula é 4, que nós encontramos aqui na letra C de Canadá, como sendo, então, de fato, o gabarito e a resposta dessa questão. Uma coisa muito importante nessa questão é que uma só questão nos fez aqui aprender três funções diferentes. A função mínimo, que retorna o menor valor indicado, seus argumentos ou intervalos, a função média, que retorna a média aritmética, e a função máximo, que retorna o maior valor indicado. Lembrando que é muito importante que nas provas a gente saiba várias funções, porque nem sempre uma questão é uma função só. Nesse caso era uma questão com três funções, por isso tão importante aí para o nosso estudo. Certo, pessoal?